Olá, tudo bem com vocês? Mais um dia para nós lermos este livro, Eu, Meu Pavio Curto e Deus. Como nós temos aprendido, não é verdade? E que o Senhor revista cada uma de vocês com a armadura, que o Senhor nos revista com a armadura, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas sim contra principados e potestades. E que o Senhor Jesus nos capacite para que nós venhamos liberar o perdão para aquela pessoa que muitas vezes te rejeitou, te magoou, te feriu, que você possa liberar o perdão, porque assim o nosso Pai que está no céu vai te perdoar também. Capítulo 7, grande alívio. Nós não somos o juiz. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Mateus 7:1. O que exatamente significa julgar outra pessoa? Outras pessoas? Nesse caso, ou com essa conotação, significa condenar, castigar ou levar em juízo. Quando ficamos irritadas ou aborrecidas com o indivíduo em grupo ou em grupo, sempre seremos tentadas a passar para o nível seguinte, a raiva que nos impele a julgar. Queremos rotular o outro, pois então poderemos desqualificá-lo como pessoa ou menosprezar o cargo que ele ocupa. Julgar outros também é uma tentativa de nos absolver da culpa. Deus podia, de algum modo, olhar para mim e não ver o meu pecado? Neste livro, estamos tratando diretamente da ira. Logo, é importante sermos práticas. Creio que isso significa apresentar um conceito de uma forma que possa ser aplicado. Julgamento defensivo. Julgar é um mecanismo de defesa. Se a ira, em sua forma mais pura, é descontentamento passageiro, julgamento é rejeição permanente. Para ilustrar essa ideia, lançarei mão novamente da minha longa lista de falhas. Comentei anteriormente que meu marido, John, foi quem falou de Jesus para mim em 1981. Nós dois participamos de um curso de férias na universidade, embora eu não fosse crente. John sentiu claramente que devia me convidar para um café com estudo bíblico organizado com um dos professores. Ao longo dos anos, esse casal temente a Deus havia aberto as portas de sua casa para discipular alunos, dos quais John era um dos seus membros. Os Blacks permitiram que até John dirigisse o estudo bíblico semanal para que pudesse crescer e se desenvolver em um ambiente seguro e estruturado. Muitos outros estudantes, entre algumas adoráveis moças cristãs, frequentavam esse estudo bíblico na casa dos Blacks. Quando John chegou comigo, a descrente do campus, todos ficaram espantados. Será que John tinha se desviado? Ele sabia que eu era uma badaleira. Ele sabia que eu era uma badaleira? Será que eu, ou Satanás encarnado, estava tentando derrubar o líder do seu estudo bíblico? Na verdade, eu era estudante. E para mim, um convite para um café significava almoço grátis. No início, eu não tinha nenhum interesse romântico com John. Ele era gentil e eu não costumava sair com rapazes gentis. Lembro que me sentia uma alienígena nesse encontro. Todos pareciam falar crentez, uma língua estrangeira que eu não entendia. Depois da refeição, reunimos-nos na sala de estar para um momento de louvor. Eu não conhecia nenhuma das músicas que eles cantaram, e as folhas com as letras das canções que eles haviam distribuído não era de grande ajuda. Olhei ao redor para ver se alguém mais estava tão perdido quanto eu. Era um encontro interdenominacional. E alguns dos alunos estavam com as mãos levantadas. Pensei, que história é essa? Eles querem perguntar alguma coisa? Tensa e nada à vontade, comecei a ler as letras das canções. As palavras de uma delas me impactaram. Ele não vê quem eu era, ele vê Jesus. Meus pensamentos se aceleraram. Será mesmo? Deus podia, de algum modo, olhar para mim e não ver o meu pecado? Podia olhar para mim e não ver tudo o que eu tinha feito? De imediato, eu me senti inundada pela consciência do meu pecado e da minha vergonha. Eram como roupas desconfortáveis que me cobriam. Senti o julgamento de Deus e, ao mesmo tempo, a atração do Espírito. Voltei-me para John, que estava cantando. Apontei para as palavras e perguntei: Isso aqui é verdade? Deus olha para mim e não vê quem eu sou? John garantiu que era verdade, sem fazer a mínima ideia do que estava se passando no meu íntimo.
Comecei a ouvir uma voz que sempre havia imaginado como se fosse minha consciência. Não suporto olhar para você. E eu sabia o motivo. Eu não estava revestida de Cristo. Estava coberta de pecado e mundanidade. E essa percepção foi aumentando, até eu sentir uma espécie estranha de medo e uma batalha por minha alma eterna. Depois do café e do estudo bíblico, John e eu caminhamos durante algumas horas pelo camping. E ele compartilhou as boas novas comigo. Pela primeira vez, consegui compreendê-las. Todas as peças começaram a se encaixar. Minha vida inteira parecia ter me encaminhado para aquele momento. Foi algo intenso. Senti que não podia esperar nem mais um segundo. Então interrompi John. É isso que eu quero. O que eu preciso fazer? Preciso de uma Bíblia? É preciso acender algumas velas? Depois de John se certificar de que eu compreendia inteiramente o que estava fazendo, ele orou comigo e eu senti como se um peso de 200 quilos tivesse sido tirado dos meus ombros. Corri até meu quarto no dormitório e passei boa parte da noite procurando na Bíblia o livro de Paulo, pois John havia citado palavras dele com frequência. Tinha certeza de que era um livro específico. Imaginei que Paulo fosse um dos 12 primeiros discípulos. Julgar é uma tentativa de nos absorver da culpa. Na manhã seguinte, enquanto eu arrumava a cama, Deus me mostrou claramente que John seria meu marido. Na época, não foi algo muito dramático. Eu gostava dele. Afinal, ele havia compartilhado o evangelho comigo e salvado a minha vida. No entanto, sempre havia me sentido atraída por homens errados por motivos errados. John era possivelmente o primeiro homem certo a entrar na minha vida. Enquanto Deus estava trabalhando em mim, também estava falando com John. Pouco mais de um mês, pouco mais de um mês depois, ele me pediu em casamento. Eu tinha certeza de que o nosso casamento seria uma bênção. A certeza tanto, aliás, que eu não me dei o trabalho de prestar atenção aos conselhos que recebemos no curso de noivos. Conselhos tipo, só era necessidade para os pobres casais que tinham sido unidos por Deus, que não tinham sido unidos por Deus. Não se aplicava a nós. Era bem provável que jamais tivéssemos problemas. Apenas alguns meses depois de nos casarmos, porém os conflitos vieram à tona. A visão do homem perfeito. O fato é que eu tinha, por assim dizer, uma espécie de visão. De lá para cá, descobri que é algo bastante comum no caso de mulheres recém-casadas. Era a visão do homem perfeito. Esse homem da minha visão era bastante parecido com John, mas agia de uma forma completamente diferente. Foi nesse período, como uma jovem recém-casada, que eu descobri meu propósito e minha vocação de vida. Eu havia sido escolhida a dedo e colocada na vida de John para transformá-lo de quem ele era no presente para a imagem do homem da minha visão. Uma nova e crucial unção veio sobre a minha vida para cumprir essa tarefa surpreendente. Sem fazer esforço, eu conseguia enxergar cada um dos defeitos do meu marido. No início, tentei a persuasão gentil, mas quando isso não deu certo, minhas táticas se tornaram mais incisivas. Eu tinha de guiá-lo rumo ao homem perfeito. No entanto, John não estava colaborando nesse processo. Na verdade, estava até mesmo resistindo. Ele tinha suas próprias visões, que no acaso incluíam a minha transformação. Foi então que as brigas começaram para valer. Eu estava tentando mudar o John e ele estava tentando me mudar. Nosso casamento idílico se transformou em um campo de batalha entre duas pessoas temperamentais. Faíscas voavam enquanto ferro tentava afiar ferro. Nossas batalhas também revelaram algo mais a meu respeito. John e eu tínhamos abordagens bem diferentes ao conflito. John atacava os problemas, eu atacava as pessoas. Então, esse homem maravilhoso que tinha me levado ao Senhor, agora era problema meu. E eu não estava jogando limpo. Se John me magoava, eu o castigava. Xingava, não perdoava, não lhe dava afeto e quebrava as coisas. Lembra do prato que voou pela janela? Eu queria magoá-lo porque ele havia me magoado.
O que ele fazia não vem ao caso. Quando John me magoava, eu o julgava. Queria afastá-lo do meu coração, na tentativa inútil de me proteger dos outros ataques. Por exemplo, quando ele fazia algo que me aborrecia demais, eu o chamava de idiota e usava outros adjetivos ainda menos redimidos. Em minha mente, se eu o rotulasse como idiota, não teria de lidar com ele naquela área específica. Ao usar nomes feios para ele, eu o desqualificava ou depreciava sua opinião. Não lhe dava afeto nem perdão porque eu havia julgado e considerado indigno do meu amor, da minha atenção ou do meu perdão naquele momento. A parte mais triste é que, se esses incidentes se acumulam, deixam de ser rejeição em áreas isoladas. Nós passamos a rejeitar a pessoa como indivíduo, julgamos os outros para tentar justificar nosso rancor ou nossa raiva deles. Gente, isso é muito sério, a gente rotular as pessoas. É algo que nós devemos sempre nos tomar esse cuidado, nos disciplinar para não rotular as pessoas. Julgue as ações, não o coração. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás. A quem matar estará sujeito ao julgamento. Mas eu lhe digo que qualquer que se irar contra seu irmão está sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o inferno. Mateus 5:21. Mais uma vez, Jesus estabeleceu um paralelo entre homicídio e ódio. Seu objetivo era mostrar a nós que, debaixo da lei de Moisés e do sistema terreno de justiça, homicídios são passíveis de julgamento. Em seguida, Jesus apresenta a perspectiva de Deus. Aqueles que se iram sem motivo correm o risco de ser julgados. Convém lembrar novamente que temos permissão de nos irar quando há uma causa, mas não de ser destrutivas ou punitivas. Em seguida, Jesus mostra a progressão e dá um exemplo prático. Sob a lei judaica, chamar o irmão racá colocava a pessoa em risco de prestar contas ao conselho das autoridades. Sob a lei do reino, chamar alguém de louco a colocava mais perto das chamas do inferno. Para captar essa dinâmica, temos de entender as palavras aqui usadas. O comentário de Mateus Henry traz a seguinte explicação. Racá é um termo que expressa desprezo. Significa seu sujeito vazio. Refere-se a alguém sem juízo. Racá podia ser usado de modo brando para fazer alguém recobrar o juízo. Considerava que o comportamento do indivíduo era insensato. O termo foi usado dessa maneira por Jesus, Tiago e Paulo. Quando vinha de um coração cheio de raiva, maldade ou mentira, porém, era uma afronta à pessoa. Esse tipo de comentário tornava os israelitas passíveis de disciplina do sinédrio por insultar um compatriota. O termo tolo, em contrapartida, não se referia a alguém desprovido do juízo, mas a alguém desprovido da graça. Era maldoso e nécia do ódio. Considerava o outro não apenas desprezível e indigno de honra, mas também vil e indigno de amor. Atacava a condição espiritual do indivíduo ao censurá-lo, condená-lo e vê-lo como alguém abandonado por Deus. Diante disso, é fácil entender porque o indivíduo que chama seu irmão de tolo se torna passível de julgamento divino, pois ele próprio se coloca na posição de juiz do coração do outro, e não apenas das suas ações. Uma coisa é dizer que alguém agiu de modo insensato, outra bem diferente é dizer que ele foi rejeitado por Deus e é irredimível. Está vendo a diferença? Rotular a pessoa ou falar do modo como ele agiu? E é muito sério. A palavra do Senhor está nos ensinando aqui. É muito sério nós rotularmos a pessoa, chamá-los, dizer que ele foi rejeitado por Deus. Misericórdia. O clamor por justiça. Por que então temos tanta facilidade de julgar e tanta dificuldade de não fazer? Para começar, como seres humanos criados à imagem de Deus, temos o desejo inato de ver aquilo que é certo prevalecer. Nossa parte redimida clama para que a justiça seja feita.
Deus, nosso Pai, compreende isso e foi Ele quem criou e definiu o modelo para o nosso sistema judicial. Nomeiem juízes e oficiais para cada uma das suas tribos em todas as cidades que o Senhor, o seu Deus, lhe dá, para que eles julguem o povo com justiça. Deus sabe que onde há duas pessoas ou mais, há potencial para conflito. Também sabe que ambos os lados permanecem irredutíveis e pensam que estão certos. Portanto, ele tomou as providências necessárias para lidar com essas situações. Os filhos de Israel haviam acabado de sair da escravidão do Egito, onde muito provavelmente tinham visto desavenças sendo resolvidas por meio de violência ou intimidação. Ainda não contavam como modelo saudável de resolução de conflito. Não é essa a situação da maioria de nós? Havia passado a vida toda no Egito, sujeitos às suas regras e seus estatutos, e agora procuravam ver debaixo da nuvem da proteção procuravam viver debaixo da nuvem da proteção e da presença de Deus. No entanto, nosso Deus é santo e justo, amoroso e temível. E nada se assemelha às imagens de pedra e aos ídolos que eles tinham como deuses antes de encontrar o único e verdadeiro Deus. Como nosso Deus, precisamos servir em espírito e em verdade. Portanto, Deus instruiu Moisés por meio de seu sogro Jetro: escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e até 10, para que esses homens fossem considerados capazes. Primeiro tinham de temer a Deus e se mostrar confiáveis, e não interessados em se beneficiar pessoalmente do seu cargo. Deviam, então, ser nomeados como responsáveis pelas diferentes divisões do povo. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e os salvava das mãos dos seus inimigos, enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que o oprimiam e os afligiam. O Senhor Deus honrava essas nomeações ao colocar sua mão sobre a vida do juiz. Sempre que Deus levantava um juiz, estava com ele em sabedoria e proteção. Debaixo da antiga aliança, Deus provia sua sabedoria e revelava sua vontade por meio da estrutura constituída desses juízes. Creio que ele colocava uma porção do seu espírito nesses juízes para que pudessem entender a lei e os estatutos e ter o entendimento necessário para julgar o povo de Deus de forma imparcial. Ainda assim, porém, os juízes nomeados por Deus julgavam somente as ações das pessoas e então executavam fielmente a vontade de Deus e não deles próprios. Era um modelo e uma prefiguração da nova maneira de viver a qual Cristo nos conduziu. Debaixo da nova aliança, não temos mais as ordens constituídas dos juízes, pois recebemos um novo mediador. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode receber, porque não vem nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. João 14, 16. O Senhor Jesus rogou ao Pai para enviar o Consolador, e hoje o Consolador, o Espírito Santo, habita em nós, nós que confessamos o Senhor. Aquele que não confessa não pode receber. O mundo não pode receber, porque o mundo não conhece o Senhor, mas nós conhecemos, e com a graça do Senhor Jesus, nós recebemos o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que nos ajuda, que nos mantém de pé, que intercede por mim e por você. Esse é o Espírito Santo que habita em nós. A luta para não julgar. Ainda lutamos continuamente para não julgar as outras pessoas, e deve ser uma luta diária, porque é muito fácil sentarmos na mesa, na cadeira de juiz. Gostamos de colocar tudo em caixas bem organizadas. Quando sabemos o que cabe em cada compartimento, sentimos-nos ainda mais seguras, de modo semelhante a quem? Aos fariseus. Lembro-me de ser atormentada em pensamento por uma situação que ocorreu quando eu ainda estava no início da caminhada com Cristo. Não conseguia categorizar os acontecimentos de maneira nenhuma.
Conhecíamos um casal cristão que atuava no ministério. Esposa e marido viajavam e trabalhavam juntos, dando testemunho público de que tinham sido unidos por Deus. Eu tive a oportunidade de passar algum tempo com ambos e senti que os dois amavam a Deus e as pessoas de todo o coração. De repente, porém, surgiram vários rumores desagradáveis a respeito desse casal, e antes que nós dessemos conta, os dois estavam bem no meio de um processo de divórcio. Não houve adultério. Ao que parece, simplesmente faltava compatibilidade ao casal. Eu perdi o chão. Estava lidando com dificuldades em meu casamento e confiando que Deus nos ajudaria a resolver os conflitos, pois ele nos havia unido. Este casal, que dizia também ter sido unido por Deus, desistiu do casamento. E em pouco tempo a esposa se casou com outra pessoa. Minha confiança de que Deus poderia fazer algo no meu casamento foi abalada. Meu impulso foi encontrar algum tipo de defeito nesse casal. Se eu conseguisse desqualificá-los, poderia espremê-los dentro de uma caixa. Afinal, eu sabia das passagens nas Escrituras que justificavam meu posicionamento. A Bíblia diz que quem se divorcia por algum motivo que não seja infidelidade comete adultério. No entanto, não me parecia apropriado usar esse rótulo para esse casal. Eu os amava e queria compreender o que havia acontecido, mas não fazia sentido algum para mim. Sem citar nomes, descrevi o tumulto em meu coração para um pastor sábio e piedoso. Preparei-me então para uma longa e profunda explicação bíblica. Em vez disso, porém, ele se limitou a suspirar e disse: esse é um caso difícil. Que bom que não preciso julgá-lo. No mesmo instante, senti-me o peso da situação foi removido de mim. No mesmo instante, senti que o peso da situação foi removido de mim. Suas palavras simples me libertaram do meu fardo. Ele tinha razão. Eu havia permitido que Satanás instigasse meu coração para que eu julgasse outras pessoas e duvidasse da fidelidade de Deus em relação a mim. Olha, não vamos esquecer, é um caso simples, então nós não precisamos julgar. Olha, uma frase simples que ajudou ela a entender, tirar esse fardo dela, e que nós podemos tirar muitos fardos das nossas costas, não é verdade? Eu estava comparando meu casamento com o deles e limitando Deus naquilo que ele podia fazer em meu relacionamento com John. Nesse caso, não estava julgando por ira, mas por medo. Vários anos atrás, John e eu levamos um grupo de jovens para a Ilha da Trindade, no Caribe, onde trabalhamos como igreja local e demos testemunho nas ruas de casa em casa. Isso foi logo depois dos escândalos. E nós ouvimos de todos os lados questionamentos sobre a integridade desses homens. A princípio, isso nos incomodou, mas a certa altura algo me ocorreu. Espere um pouco. Jim não tem nenhuma relação com o que estamos pregando. Então, eu pude responder sem hesitar. Esses homens não morreram por nossos pecados. Jesus morreu por nós. Eles não têm nada a ver com aquilo que estamos dizendo. Pare de inventar desculpas. O que hoje acontece, na verdade? Acontece muito. Pessoas falam assim, eu não vou na igreja porque pastor faz isso, pastor faz aquilo, fulano de tal fez isso, fez aquilo. Opa! Foi ele que morreu por você? Não, foi Jesus. Vamos parar de inventar desculpas. Eu não vou congregar porque é uma igreja sem amor, isso e aquilo. Gente, foi Jesus que morreu por nós. Não foi fulano nem ciclano, foi Jesus. Se acontece algum escândalo, eles vão dar conta com Deus. Nós devemos amar o Senhor sobre todas as coisas. E foi Jesus que morreu por mim e por você. Muitas vezes, julgamos outras pessoas para reduzir a pressão que nós mesmos sentimos. Quando eu brigava com John, era exatamente dura com ele. Mas sabe com quem eu era mais dura? Comigo. Eu atacava John para me justificar e para desviar a atenção dos meus defeitos. Se eu pudesse mostrar claramente que ele era imperfeito, eu não me sentia tão mal por não ser perfeita. O problema é que quando julgamos, também nos sujeitamos a ser julgadas. Assim, quando você, um simples homem, os julgas, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que, se você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o levará a arrependimento? Como meros seres humanos, fazemos as mesmas coisas, das quais acusamos outras pessoas. Acabamos trazendo sobre nós exatamente aquilo que procuramos evitar. Deus diz
que quando julgamos os outros, na verdade, estamos demonstrando desrespeito por sua misericórdia e bondade. Ele nos lembra de que sua bondade que conduziu ao arrependimento. Embora vivamos em uma cultura que nos programou para julgar, devemos dar ouvidos à demonstração de Paulo para que os cristãos se comportem de uma forma diferente. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas, em vez disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota, porque não preferem sofrer a injustiça? Porque não preferem sofrer o prejuízo? 1 Coríntios 6. Observe que ainda nos é permitido julgar desavenças, mas Paulo incentivou a igreja a escolher membros sábios como árbitros a fim de evitar que a sua causa fosse apresentada em um tribunal pagão, não constituído por crentes. Seu maior desejo, contudo, era que nem sequer houvesse litígio entre os cristãos. Era preferível que sofressem a injustiça cometida por outro irmão que se esforçarem tanto para garantir os próprios direitos. Também nesse caso, há semelhança com as brigas que eu tinha com meu marido. Não há nada de errado em querer trazer inconvenientes à tona, desde que eu ataque o problema e não a pessoa. No início, essa abordagem requer um bocado de prática. Precisamos aprender a enxergar o que estamos fazendo. Em minha experiência, descobri que sou mais rápida para me defender do que para ter consciência das minhas ações. Esse é o defeito de muitas pessoas. Portanto, nem sempre sou o juiz mais confiável do meu próprio comportamento. Preciso da intercessão daqueles que é muito mais sábio e parcial na situação. O problema do orgulho. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Nem a pessoa que é orgulhosa, ela não quer ouvir o conselho. Por quê? Porque ela não tem humildade. Meu orgulho muitas vezes me impedia de ceder, mesmo quando eu sabia que estava errada. Se o orgulho é solo fértil para brigas, a humildade é o ventre no qual se desenvolve a reconciliação. Uau! Se o orgulho é solo fértil para brigas, a humildade é o ventre a qual se desenvolve a reconciliação. Sempre que me humilho, vejo cura e perdão nascerem onde antes pareciam impossíveis. Há muitas maneiras de nos humilharmos, mas julgar as outras pessoas não é uma delas. Quando julgamos os outros, não estamos nos rebaixando, mas sim nos exaltando como se fôssemos superiores quanto à posição, à percepção ou à inteligência. O melhor testemunho que podemos dar é caminhar em amor e perdão, sem impor nossos direitos sobre as outras pessoas. Isso só acontece quando permitimos que o Espírito Santo intervenha em nosso favor e nos arrependemos da tendência de nos elevar à posição de juízes. No capítulo seguinte, vamos abordar uma questão que precisa estar resolvida em nosso íntimo. É tentador acreditar que estamos sendo julgados. Peça a Deus que você experimente a libertação em todas as áreas da sua vida em que há julgamento. Portanto, você que julga seu irmão, e por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Querido Pai Celestial, dirijo-me em nome do Senhor Jesus. Arrependo-me de ceder à pressão e de cair na armadilha de julgar as outras pessoas. Perdoa-me, Senhor, e purifica-me. Liberte-me em todas as áreas da vida em que essa conduta me colocou debaixo de seu julgamento ou do julgamento humano. Humilho-me e arrependo-me do meu orgulho e da minha insensatez. Somente a sua misericórdia, a sua graça pode triunfar sobre qualquer julgamento. E peço humildemente que a sua misericórdia cubra os meus erros e abra os meus olhos. Desejo a verdade e não suspeitas. Desejo o temor santo do Senhor e não medo das pessoas. Faça a luz da sua verdade brilhar sobre todas as áreas de escuridão dentro de mim, dentro de nós. Em nome de Jesus, que essa seja a nossa oração. Que Deus abençoe vocês. Segunda-feira estaremos de volta, em nome de Jesus.